Jogos do Roblox. Não vamos ser mentirosos, em algum momento você, mesmo que 100% no sigilo, já deve ter jogado algum. Eu vou ser sincero com vocês, ontem mesmo eu fiquei até 1h da manhã acordado jogando um joguinho de mineração. Mas como tá parece que virando um clássico na comunidade de Roblox os devs serem meio doentes, o jogo que eu vim trazer pra vocês hoje não escapa disso. Hoje vamos falar sobre Soul Driver de Forsaken. Então, já curte, hype, se inscreve. Eu consegui configurar o hype, gurizada. Então, hype o vídeo e sarra comigo. Daí você me pergunta, Alvaralhos, como assim vídeo de Roblox Forsaken? Mano, ser bem sincero com vocês, primeiramente, a dev que eu vim falar desse jogo, não, todos os devs desse jogo são completos desgraçados. E outra, não me confunda, tá? Eu falo de tudo quanto é bizarrice da internet. Eu não sou o Whip. Vocês não vão ver. Para de tocar essa soundtrack de bully. Volta a minha normal aqui. Como uma vez eu já tinha falado aqui no canal, independente do jogo, todo jogo vai ter uma versão Roblox. Seja desde um jogo bobinho, como Peak, até Dead by Daylight. Já que, infelizmente, vários desses jogos originais não rodam em qualquer PC. E Roblox tá rodando no Galaxy J1 Mini. É claro, com aqueles clássicos problemas de desempenho, mas tá rodando, cara. E como eu, na minha época, tinha um Ambuplay pra me falar sobre Slenderman, hoje em dia a gurizada tem o Daishikawa, o Whip e o Zedinho pra falar de Forsaken. Já que se você tem a minha idade, você sabe que dos melhores jogos que tem, mano, terror é o mais da hora. Já que jogos de terror e que possuem essa estética são dos poucos jogos onde você realmente sente emoção jogando aquilo. Ok, você pode ser do cara que sente emoção jogando FIFA 2017, mas incrivelmente um dos poucos jogos que me faz gritar é quando eu tomo o jumpscare do Fred. E acaba que Forsaken misturou tudo isso. Não é um modelo novo, porque Dead by Daylight já foi parodiado por outros jogos de Roblox, mas Forsaken foi o que mais se saiu bem no meio disso tudo, já que ele, além de ter uma fanbase bem sólida, tem personagens que são carismáticos. Então até os killers o pessoal gosta, tá ligado? E falando em comunidade, meu Deus, eu sinto que eu entrei num culto. Porque quando eu fui procurar informação sobre a dev em questão do vídeo, o pessoal parecia que se negava a falar disso. Tanto que a maioria das informações eu encontrei num Reddit anti-Forsaken, já que até na Wiki os caras tá tipo, não, vamos falar só sobre o jogo, tá? Independente que o cara cometeu crime, cadê as provas? Cadê? É basicamente isso, tá na Wiki, tá? Eu não tô metendo louco. Mas agora, focando na figura em questão, que é a Soul Driver Love, ela era a segunda responsável pelo grupo de desenvolvimento do Forsaken, e que, infelizmente, se demonstrou que era alguém muito paia, tanto que ela foi banida do Twitter. Entende que ela e o Monark tá na mesma sala? Porém, no início disso tudo, ela tinha um outro nick chamado Robot Develop, onde ela fez uma versão de Friday Night Funkin' dentro do Roblox. Porém, desde essa época, ela já se mostrava alguém extremamente babaca. Agora, somando isso com o fato dela ter ganhado uma grande influência dentro da comunidade, nisso culminou nela cometendo vários crimes online desde aquela época. Um dos piores em questão sendo o grooming. Grooming é quando alguém maior de idade vai e se aproveita, usando sua influência e relevância de alguém menor, tá ligado? Unicamente com o foco mais sexual de tudo aquilo. Com isso, ela conseguia imagem de pessoas pequenas e divulgava na rede. Muitas vezes ameaças a essas mesmas pessoas para ela continuar recebendo mais esse tipo de conteúdo, se demonstrando alguém extremamente problemático no Discord em si dela mesma. E por conta da influência dela, muitas pessoas que eram fãs e muitas vezes eram fãs menores, acabando caindo no papo e criando uma certa confiança nisso tudo, acreditando que o seu dev favorito tava dando atenção a ele, quando no final era só uma pessoa nojenta querendo o máximo de conteúdo errado. Porém, sabe o que é mais engraçado disso tudo? Quando você pesquisa o motivo da Robotic Developer ter sumido da internet por um tempo, a primeira resposta que te vem é que ela sofreu perseguição, assédio e bullying na internet, envolvendo até aqueles SWATings, os trotes policiais. No meu ponto de vista, eu entendo que, tipo, SWATing, ligar pra polícia passando trote pra ir na casa da pessoa é uma merda, já que a polícia poderia estar fazendo outra coisa, tá ligado? Ajudando alguém que realmente precisa. Porém, agora, você dá um Google pra saber quem é a pessoa e o próprio navegador joga ela como coitadinha de toda essa situação, mesmo cometendo grooming e fazendo tudo de horrível na internet, é suave demais. E depois de toda essa perseguição que teve com a Robotic Developer, que é a Soul Driving Love, só deixando contextualizado, ela acabou passando o projeto do Friday Night Bloxing para outra pessoa e sumindo por um tempo. Porém, ela surgiu de novo, usando agora o nome que a gente conhece, que é a Soul Driving Love. E a Soul era uma das donas e responsáveis pelo projeto de Forsaken. Porém, não demorou muito pro pessoal juntar A com B, porque ela contava que a internet ia esquecer, e a internet nunca esquece de quem fez uma cagada.
jogando na mesa os crimes dela de racismo, xenofobia e exposição imprópria de menores. A desculpa que ela deu pra tudo aquilo é que na época que ela cometeu todos esses crimes, ela era apenas uma adolescente que queria ser Ed e acabou fazendo as piores cagadas possíveis, mas que agora tinha mudado e era uma pessoa totalmente nova, regenerada, amém. Papo de chamar ela aqui na Universal pra ela dar um depoimento sobre a regeneração dela. E durante o período que descobriram sobre o passado dela, ela já estava envolvida no desenvolvimento de Forsaken. Porém, como alguém sempre faz cagada, volta a fazer cagada, ela tomou outro exposed de outra dev do jogo. E acaba que os devs Hitoko e Basil acabaram expulsando ela do projeto, se tornando assim os dois donos do projeto Forsaken. E vieram com aquele discurso pra comunidade ficar de boa, não tem mais nada dela envolvida aqui agora, jogaram pra fora do barco e bosta funda. E ser bem sincero com vocês, pessoas que são babacas do nível que a Soul é, muitas vezes não se aguentam ficar quietos e acabam sempre jogando umas pérolas preconceituosas como as que ela fazia no grupo de amigos, tá ligado? E os amigos sabiam como ela era já, desde antes de todo esse exposed. E provavelmente só expulsaram ela do grupo assim que ela deu um momento monárquico no Twitter. Porque, incrivelmente, ela ainda recebe 25% de toda a renda que vai pro jogo. Sendo que tem dev ativo que recebe 10% do que cai no jogo. E o mais engraçado disso tudo é que os killers do jogo são baseados em lendas, hackers e devs de jogos, tá ligado? O que torna ela o vilão perfeito. Meu Deus, o personagem já tá podendo sair, tá ligado? E isso que o Hayato e a Basil fez foi um enorme chute no saco da comunidade, deixando todo mundo puto, porque, mano, como assim? Ela não tava banida do projeto e eles ainda meteram a peita que baniram todo mundo que era amigo dela e que tinha alguma vinculação com ela, sendo que um dos devs de balanceamento do jogo era amigo próximo dela. Então, ó, cara lá, ele é a exceção da regra. Aparentemente todos são exceções da regra, né? Porque, meu Deus do céu, você odeia a pessoa no Twitter, mas agora você manter ela recebendo 25% de toda a grana que cai no projeto é outra coisa, é diferente, irmão. E como eu falei no início do vídeo, todos os devs têm um pezinho no inferno, já que um deles é conhecido por ser racista, a outra, que é a Basil, é mais conhecida porque ela gosta de inflamar o bagulho e no final não assumir responsa nenhuma jogando na mão do outro dev. Esse que é o Hitoko, que também é conhecido como mentiroso e manipulador, já que eles falaram que crucificaram o furry robloxiano e que nada mais ia ter a ver com ele. Tanto que um dos papos era que 100% da grana iria pros novos devs que estavam chegando, já que substituíram toda aquela equipe que era amigo dela, só esqueceram de substituir eles mesmos. E o pior disso tudo é que quem é afetado de verdade não é os devs, mas sim você player de Forsaken casual, que o máximo que às vezes se preocupa com a comunidade é saber a lore do seu boneco favorito. Mas infelizmente, toda vez que você entra no jogo, toda vez que você compra um item e que você assina um passe, se tiver no jogo, você tá financiando a Soul. Você tá ajudando indiretamente alguém que cometeu vários crimes e que foi uma pessoa extremamente nociva e perigosa pra essa comunidade a continuar lá tendo a sua vida de luxo. Porque, querendo ou não, 25% de tudo que você gasta no game é redirecionado pra ela, irmão. E pra dar mais contexto, eu vou citar um dos poucos crimes que ela cometeu, porque além do fato dela vender simplesmente por benefício próprio para poder sumir o próprio game pela bagatela de $1 milhão estimulados, ou até mais que isso, ela recebeu o dinheiro de uma das Game Pass do Salve o Mundo, que era pra ser destinado o dinheiro disso pra caridade, só que o dinheiro nunca chegou na caridade. Além de ter financiado um moleque que era neonaz, e que esse mesmo moleque tentou mandar de base alguém com a faca por motivações unicamente racistas. Sem contar que ela disseminava vídeos mais 18 de pessoas menores, e se eu ficar falando todos os crimes que ela cometeu, esse vídeo vai durar até amanhã, porque até fazer um NPC de um moleque de 17 anos que agora tá numa detenção porque ele tentou mandar de base o namorado da irmã dele, ela fez, e ela removeu o boneco depois das críticas. E tem vários jogadores que estipulam que se ninguém tivesse reclamado, ela teria deixado lá um moleque que tentou mandar outro de base simplesmente porque é um easter egg, uma referência. E mano, se você chegou até aqui, já vai apagando o textão, meu parceiro, porque primeiramente, esse vídeo não tem um foco nenhum de atacar a comunidade de Forsaken. Muito pelo contrário, eu adoro e apoio qualquer jogo que crie uma comunidade ao redor dela. Porém, o foco disso tudo é falar sobre essa dev, que é uma das mais nojentas do game, mas incrivelmente o Ashinho também foi preso. Eu não quero falar nada disso. Resumindo, a culpa não é do player, a culpa é do dev. Não é o jogo em si que vai cometer o ato, mas infelizmente, esse jogo entra naquele papo de separar a arte do artista, já que infelizmente não é possível fazer isso com Forsaken, já que toda vez que você inicia uma partida, você tá querendo ou não financiando essa corja de vagabundo. O jogo é muito da hora, eu joguei umas partidinhas, morri em todas, mas eu gostei bastante da estética, tá ligado? Como eu falei, eu sou apaixonado
apaixonado pela estética de terror em geral. Mas acaba que a Soul Driving Love sumiu por um tempo, tentou voltar com outra conta e outro nome, foi descoberta de novo e acabou sumida novamente, se tornando mais um dos casos bizarros e sem solução da internet. Esse vídeo foi um patrocínio do inscrito Cego Bens ZZZ, nome muito foda, parceiro. E realmente, mano, eu sabia que tinha algumas coisas bizarras na comunidade Roblox, mas não nesse nível. E se você quiser aparecer no final dos vídeos, é só você dar uma ideia aqui nos comentários. Se você já sofreu, já teve um caso bizarro relacionado a Roblox, pode mandar aqui nos comentários que eu leio todos de maneira psicótica. E sem esquecer, eu leio todos os comentários. E como eu falei, ó, tô complementando o Ziggs, mano. Eu li seu comentário, tá? Lembrando, não sou um canal de Roblox, eu falo de tudo quanto é bizarrice, beleza? Por hoje eu vou ficando aqui. Curte, hypa o vídeo mesmo, que me ajuda bastante. Se inscreve, meu nome é Alvaralhos e fui!